Alô, meu povo! Tudo bem com vocês? Pessoal, a gente tá aqui com uma nova participante e hoje ela vai explicar porque ela chama Anitta. Eu chamo Anitta porque a minha mãe é professora de história e ela colocou o meu nome em homenagem a Anitta Garibaldi, que lutou na Guerra dos Farrapos. Vamos fazer uma rapidinha? Sim. Então, hoje nós vamos discutir alguns conceitos históricos que a Anitta está estudando no 7º ano. Bora lá? E eu no Bora primeiro. E hoje eu vou pedir pra minha mãe fazer um resumo pra mim do que é a Idade Moderna, né? Como ela é, tudo, que é o que eu tô aprendendo no 7º ano. Eu sei que a Idade Moderna fica entre a Idade Média e a Idade Contemporânea. E tem lá um monte de coisa que eu vou pedir pra minha mãe explicar, porque ela sabe melhor que eu. Bom, uma das coisas muito importantes que a gente tem dentro da Idade Moderna é o absolutismo. O absolutismo é uma forma de governo onde o rei tem os 3 poderes nas mãos. Quais são os 3 poderes? O executivo, o legislativo e o judiciário. É basicamente assim. O executivo é aquele que ocupa o cargo prefeito, o governador, o presidente. Ele aprova ou não as leis que o legislativo faz. Ó, vai pelo nome, legislativo, te lembra o quê? Lei. Isso. O poder legislativo é aquele que é responsável por fazer as leis e ver se elas estão sendo cumpridas. Quem ocupa o poder legislativo? Os vereadores, os deputados e os senadores. E o judiciário, vai pelo nome, judicial, te lembra o quê? Juiz. Isso, é o poder que é responsável por julgar. Então, quando alguém tem esses 3 poderes nas mãos, basicamente essa pessoa faz o que quer, quando quer. Sabe aquela série que a mãe estava assistindo, Versalhes, que tem o rei da França, o Luís XIV? Então, Ele tem os 3 poderes na mão dele? isso, por isso ele é considerado o símbolo do absolutismo. Ele faz o que quer na hora que ele quer e basicamente ninguém pode ser contra ele. Entendi. Entendeu? Todo mundo tem que obedecer ele, o que ele falar, tá falado. É isso aí. Mãe, agora vamos falar um pouquinho mais sobre o Renascimento, que também é uma parte muito importante da história? Bora lá, o Renascimento, além de ser muito importante, característica da Idade Moderna, também é muito gostoso de se estudar. O Renascimento, Anitta, nada mais é do que o renascer da cidade, do comércio, da arte e da ciência. Isso porque lá na Idade Média, basicamente as pessoas elas moravam no campo. E não é que não existia o comércio, a ciência, a arte. Existia. Só que eles estavam assim um pouquinho esquecidinhos. A partir do século XI, o senhor feudal começa a perder a força e os servos começam a sair fora das muralhas do castelo para fazer comércio. Eles vão evoluir e vão formar uma nova classe social, que é a burguesia. Eles vão ficar com muito poder. Então, esse pessoal, eles começam a sair do campo, entendeu? Começa a sair do feudozinho e ir para as cidades. Então, por isso que a gente fala renascimento. Você sabe onde o renascimento começou? Na Itália? Na Itália. E sabe uma curiosidade do renascimento? As tartarugas ninja? Isso mesmo, porque o Donatello, o Michelangelo, o Leonardo e o Rafael, eles foram importantes figuras do Renascimento. E o ícone, ou seja, a figura, o marco, aquilo que mais lembra o Renascimento é, sem dúvida, o Leonardo da Vinci, que era escultor, pintor, inventor, médico. O que é importante você saber é que as pessoas elas vão mudar, a vida delas vai mudar. Elas vão sair do campo e vão para a cidade. E lá na cidade, coisas que estavam esquecidas vão voltar e agora vão voltar com tudo. As principais características do Renascimento são o antropocentrismo, que é o homem no centro do universo, ou seja, a valorização do homem, o humanismo, a influência greco-romana, isso porque os pintores, os escultores, os cientistas da época, eles vão voltar os olhos para uma outra idade histórica, que é a antiguidade clássica. Então eles vão buscar influência para fazer todas as coisas que eles queriam fazer lá durante a Idade Moderna. Isso que é o Renascimento, entendeu? Entendi. E agora eu vou pedir pra minha mãe me explicar um pouquinho mais sobre as grandes navegações. As grandes navegações, além de ser um tema muito fácil, é muito gostoso de estudar também. Então você tem que Um dos pensar. meus preferidos, no caso.
Você tem que pensar o seguinte, a Europa, ela não era como a gente tem ela hoje. Por exemplo, não existia Portugal e Espanha. Era um monte de reinos. Isso, era Navarra, Leão, Aragão, Castela. Então, precisou de ter uma guerra, que é a Guerra da Reconquista, para expulsar os povos, os mouros, que eram os árabes que estavam ali naquela região da Península Ibérica, onde hoje está localizado Portugal e Espanha, para que esses reinos se formassem como Estado Nacional. O que é um Estado Nacional? É um país. E é assim que vai se formar. Primeiro Portugal, depois Espanha. Bom, quando eles se formaram, já tinha países como a Inglaterra e a França que estavam muito ricos e muito poderosos. E tinha um lugarzinho que ainda não era um país oficialmente, mas era ali dominado pelas cidades italianas de Gênova e Veneza, que ganhava muito dinheiro com o negócio. Você tá lembrado o que era? As especiarias. Muito bem. De onde vinham essas especiarias? Da Índia. Boa. Então, quando Portugal se forma enquanto Estado Nacional, ele precisa de bufunfa, din-din. E o que ele quer fazer, então? Vender especiarias. Ele quer chegar na Índia para comprar especiarias. Só que aí tem um problema, porque como é que ele vai chegar na Índia? O mar Mediterrâneo tem um monopólio das cidades italianas como Gênova e Veneza. Você sabe o que é monopólio? É que ali a Itália é dona e ninguém pode passar, tem que pagar para passar. Isso, é como se eu tivesse o monopólio dessa rua aqui da frente da minha casa. Só pode passar quem eu quero e eu vou cobrar o preço que eu quiser. Você topa? Não, eu prefiro dar a volta. Foi isso que Portugal fez, ele dobrou. E aí, sabe aquele biquinho da África? Ele chamava Cabo das Tormentas, porque ali é o encontro de dois oceanos, então é um lugar onde a água é muito revolta. A maior parte das embarcações eram arremessadas nas pedras e surgiu até uma história que tinha um monstro que saía do mar e comia os barcos. É lógico que não era isso que acontecia. Mas aí depois ele ficou conhecido como Cabo das Boas Esperanças. Da Boa Esperança, por causa de um navegador, que foi o Bartolomeu Dias, que conseguiu dobrar ali. Só que aí ele morreu e quem terminou de fazer esse caminho foi o Vasco da Gama. É por isso que esse caminho é conhecido como o Caminho Vasco da Gama. Entendeu? Uhum. Bom, então é assim que começam as grandes navegações. É com Portugal se lançando ao mar para conseguir as famosas especiarias, né? Então, primeiro ele vai para as Índias, que hoje é a Ásia. Bom, aí a coisa vai ficar pior ainda para a Espanha. Porque quando a Espanha se forma, que ela vai se formar um pouquinho depois de Portugal, ela tem um problema. Ela não pode passar pelo Mediterrâneo, porque o Mediterrâneo é de Gênova e Veneza. Ela não pode passar pelo Cabo das Tormentas, que agora é Cabo da Boa Esperança, porque esse caminho oficialmente é de Portugal. Pelo norte da África dava para passar, mas ninguém ia querer passar por lá, porque era muito perigoso e ainda tinha o deserto do Saara. Então a Espanha vai ter a brilhante ideia de chegar na Ásia dando a volta ao mundo. E é nesse dar a volta ao mundo que no ano de 1492 os espanhóis vão chegar na América. E é aí que nós vamos dar início à colonização ali daquela partezinha da América Central e depois da América do Sul, onde está o Brasil hoje. Entendido o que é grandes navegações? Então foi no meio das grandes navegações que descobriram o Brasil? Boa, é isso daí. As grandes navegações foram expedições ultramarinas realizadas pelas potências europeias, em busca de novas rotas marítimas e novas mercadorias, como, por exemplo, as especiarias. Que é pimenta, canela, essas coisas? Isso aí. Mãe, então agora me explica como que acabou a Idade Moderna. Boa, a gente podia até fazer um vídeo sobre isso. A Revolução Francesa, 1789. Você sabe qual que é a diferença entre revolta e revolução? Não. Então eu vou te explicar. A revolta é quando o povo tá bravo, ele até se mobiliza, se organiza, mas ele não consegue fazer uma coisa: mudança. Essa é a diferença. A revolução é quando ocorre uma mudança na sociedade. E a Revolução Francesa vai fazer isso. Tanto que vai fazer a gente sair da Idade Moderna e entrar na idade que a gente está hoje, que é a Idade Contemporânea. Então pensa assim, lembra que a gente falou do Luís XIV, que era o símbolo do absolutismo lá na França? Bom, então, lá na França o povo vivia uma situação bem difícil. Quase 70% da população vivia no campo. Eles tinham que pagar muitos impostos. Você lembra da burguesia? Aquele pessoal que evoluiu e virou comerciante? Bom, então eles tinham muito dinheiro.
mas eles não tinham nome, então eles não eram considerados nobres, então eles não podiam participar das decisões políticas. Qual que é a situação que a gente tinha lá na França, então? A gente tinha uma nobreza vivendo do bom e do melhor às custas da burguesia e da camada popular, ou seja, os plebeus. É lógico que isso não vai dar certo, o povo vai se rebelar, financiado e ajudado e incentivado pela burguesia, e vai basicamente derrubar o rei, cabeças vão rolar. É basicamente isso que acontece. Só que aí quem vai cair vai ser o Luís XVI e a mulher dele. É uma história muito legal que vale a pena a gente fazer um vídeo só sobre isso. Então a Idade Moderna é uma idade que vai do século XV até o século XVIII. Tem como principais características o absolutismo, que é quando o rei tem os 3 poderes nas mãos, as grandes navegações, que é quando Portugal e Espanha se lançam ao mar em busca das especiarias, acabam chegando na América, e aí a gente tem até a colonização do Brasil e de outros países da América, e a Revolução Francesa, que é uma revolução muito importante que muda o modo de vida das pessoas e introduz uma coisa que a gente usa até hoje, os direitos humanos. Gostou? Gostei. Deu para sanar um pouquinho das dúvidas? Uhum. Então tá bom, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários. O tema da próxima videoaula. Um beijo. E antes de encerrar o vídeo, eu quero falar que é importante, né, que vocês assistam videoaulas, se esforcem, porque não é porque a gente tá de quarentena que a gente tem que parar de estudar. Que relaxar, né? É. E tá chegando um furacão aqui, Anitta. Fala tchau pro pessoal. Fala tchau, fala tchau. Tchau!